Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática e essa videoaula é sobre operações com frações. Não esquece de se inscrever no canal, vai lá e ativa o sininho para notificar. Você sempre ficará atualizado em novos vídeos. Vem comigo para a aula. Operações com frações, tá? Vamos fazer aqui uma operação de adição. Quero somar 1/2 e 1/3. Eu coloquei aqui a representação, tá? Em um desenho dessas frações, para você entender o que acontece na adição de frações, tudo bem? É tranquilo, vem comigo aqui, ó. Eu coloquei aqui 1/2 porque eu estou representando aqui, ó, uma parte, certo? Aqui, ó, denominador, tá dizendo em quantas partes iguais estão divididas ao inteiro, em duas partes iguais, e eu estou aqui tomando apenas uma parte, então 1/2. Aqui, ó, o meu inteiro está dividido em 3 partes iguais e eu estou tomando apenas uma, tá? Então vai ficar o quê? 1/3, ok? Uma parte de 3. Bom, o que acontece? Se você olhar para a imagem, fica difícil dizer qual será o resultado aqui dessa adição, sim ou não? Então, o que é necessário para adicionar duas frações? Para operar a adição ou até mesmo a subtração? É importante que tenha o mesmo denominador. Você vai entender por quê, tá? Então, veja. Como é que 2 vai virar 3? Ora, não tem um número inteiro que faça, multiplicado por 2, que faça com que ele se torne 3. Nem como 3 também se torna 2. Não tem um número inteiro que multiplique por 3 para aparecer o 2. Então, eu vou encontrar um denominador comum e que seja múltiplo desses dois números. Como assim? Ora, sabemos que se eu tenho aqui, exemplo, 1/2, preste atenção. Se eu multiplicar aqui 1 e 2 por o mesmo número, tá? Vamos supor, pensa aí no número 3, tá? 3. Vamos multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Certo? Eu teria uma nova fração, e essa fração seria o quê? 1 vezes 3, coloca aqui, ó, 3, e 2 vezes 3, 6. Então, veja, se você pega uma fração e multiplica tanto o numerador como o denominador por o mesmo número, aqui, ó, multipliquei por 3 por 3, eu tenho uma fração igual à anterior. Chamamos de fração equivalente. Por quê? Essas frações representam a mesma parte. Tudo bem? Da mesma forma, eu poderia também dividir o numerador e o denominador por o mesmo número inteiro e eu teria outra fração equivalente. E o que é que eu quero fazer com isso? Olhe para cá. Qual seria o múltiplo comum de 2 e 3? Ora, eu falei múltiplo comum, então lembra o quê? Múltiplo comum. Lembra MMC. E eu vou fazer um MMC aqui, que seria o menor múltiplo comum? Sim, por quê? Porque eu quero encontrar um múltiplo comum e que seja o menor possível, ou seja, ser o menor múltiplo comum dos dois. Que seria o menor múltiplo comum de 2 e 3? 6, tudo bem? Então, veja, eu vou colocar aqui uma nova fração com o denominador 6, olha aqui, ó, e aqui também com o denominador 6. Mas escute, o objetivo dessa aula não é o cálculo do MMC, tá? É só para você entender o que acontece na adição de frações ou até mesmo subtração, tá? Em outra aula, nós vamos trabalhar aí o cálculo do MMC em frações, passo a passo, e você vai entender. Por enquanto, é importante só saber que o MMC de 2 e 3 é 6. Seria o menor múltiplo comum desses dois números. Tudo bem? Volta aqui. E aí o que acontece? Eu quero que essa nova fração aqui seja equivalente à de cima, tudo bem? Então, veja, aqui eu tenho 1/2 e agora eu quero escrever uma nova fração que seja com o denominador 6 e equivalente a essa. Como vocês viram aqui, eu teria que multiplicar um número embaixo e em cima que fosse o mesmo número para obter essa nova fração, certo? Equivalente à anterior. Eu pergunto a vocês, que número eu multiplico por 2 para dar 6? 3. Então, veja, se eu multiplico por 2 por 3 para dar 6, então também devo multiplicar o 1 por 3. 1 vezes 3 vai dar quanto? 3.
Entendeu? Então, veja, de 2 para 6 eu multiplico por 3, então aqui eu também multiplico por 3 para dar 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. E aí você tem uma fração que é equivalente à anterior. Tudo bem? Perceba aqui na imagem, na figura, o que vai acontecer. Eu tenho agora uma nova fração em que o inteiro está dividido em 6 partes iguais. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. E eu estou tomando quantas partes? 3. Vamos representar essas 3 partes aqui? 1, 2, 3, tá? 3 partes iguais. E aí eu pergunto a vocês, 3 de 6. Olhe para essas duas imagens aqui, olhe para as duas figuras. Está vendo o que eu estou vendo? Representa a mesma fração. Perceba que isso aqui, ó, é a metade de tudo. É a metade de todo o inteiro. Então, essa fração e essa são equivalentes, representam a mesma parte. Tranquilo? Tá aí, ó, na figura, você observando isso. E essa outra aqui? Bom, eu preciso de uma nova fração que tenha denominador 6. Eu pergunto a vocês, que número eu multiplico por 3 para dar 6? Muito bem, 2, não é isso? Então, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, também devo multiplicar o número de cima por 2, tá? Então, aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, observa. Daqui para cá, eu multipliquei aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. Ficou assim, uma fração equivalente. E aqui, ó, de 3 para 6 multipliquei por 2, então também devo multiplicar em cima por 2. E surge essa nova fração. Agora, perceba que eu tenho duas frações equivalentes às anteriores e que têm o mesmo denominador, um denominador comum, tudo bem? E agora, olha, é só operar aqui a adição. Eu não vou aqui operar com os números por enquanto. Observe aqui a imagem. Olha, observe as figuras. Essa fração está dizendo que ele tomou 2 de quantas partes? 6. Então, coloca aqui. 2 partes de quanto? De 6. Fica bem fácil agora saber qual vai ser o resultado. Olha, todos estão divididos em 6 partes. Aqui ele tomou 3 e aqui tomou 2. 2 partes. Quando eu somar 3 partes com 2 partes, vai dar o quê? Vamos lá, pega essas 3 partes, coloque aqui, ó. Tudo bem? E pega essas duas partes aqui, ó. Eu pergunto a você, essa figura aqui, qual a fração representa essa figura? Ora, o inteiro está dividido em 6 partes e eu estou tomando quantas? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tudo bem? É o resultado, então, dessa adição. 5 sextos. Então, 1 meio. Deixa eu tirar isso aqui, foi só para você entender, tá? 1 meio mais 1 terço vai dar o quê? 5 sextos, tá? Esse seria o meu resultado final. Tudo bem? Um método prático para você encontrar as frações equivalentes é o seguinte. Faz o MMC de 2 e 3, que é 6. Coloca 6 aqui e 6 aqui. E aí, ó, é só fazer 6 dividido por 2, 3. E aí você descobre o número que multiplicou. Faz 3 vezes 1, coloca o 3 aqui. 6 dividido por 3, 2. Multiplica 2 vezes 1 e coloca o 2 aqui. Repete o denominador na adição ou na subtração, também pode fazer isso. Repete o denominador e soma os numeradores. E aí fica 5 sextos. Tranquilo? Bom, então essa aula foi para você entender por que eu tenho que ter denominadores iguais para adição e subtração. Não deixe de assistir o próximo vídeo em que vamos fazer operações com adição e subtração de números racionais, ok? Até a próxima aula.